Olá, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui recebendo o Dr. Leandro Zambon, que vai conversar um pouquinho aí com nós sobre a sua profissão. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito de um assunto que, para mim, é extremamente caro, que é a questão da urologia, a questão da gestão, do empreendedorismo. Então, é um grande prazer estar sendo recebido por vocês aqui. Bem-vindo, então, né? E a gente gostaria de começar, né, contar um pouquinho da tua história. Tu sempre atuou nessa área de urologista e quanto tempo faz que, né, tu atua nessa profissão? Perfeito. Na realidade, eu entrei na faculdade em Santa Maria com 18 anos e a partir daí eu vivo a medicina desde então. Eu me formei em 95 na Federal então, de Santa Maria e em 96 a 99 eu fiz a minha especialização no Hospital Conceição em Porto Alegre, concluindo então em dezembro de 99 quando eu vim aqui para Três Passos e desde então atuo aqui em Três Passos, prioritariamente na área de urologia, mas também, como disse, sou cirurgião geral, então principalmente nos primeiros anos atuei bastante ainda na cirurgia geral, atuei como plantonista do pronto atendimento do nosso hospital, como plantonista da UTI do nosso hospital de caridade, já há quase 20 anos também sou médico perito previdenciário e atuo ainda na gestão de cooperativa médica na Unimed, já há cerca de 17 anos nessa área, então, tendo sido 9 anos presidente da Unimed, 8 anos diretor superintendente, atualmente membro do conselho, e ainda, há então cerca de uns 8 anos, eu coordeno os comitês estaduais de gestão do sistema Unimed do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. Então, na verdade, é uma diversidade de coisas, mas todas relacionadas à medicina, mas sempre priorizando a urologia, na verdade. Então, desde 99 que tu tá atuando aqui em Três Passos? Exato, dezembro de 99 eu abriu o consultório faz quanto tempo? Desde que eu cheguei, já cheguei com consultório próprio. Já tinha consultório próprio. Mas um endereço diferente. Agora que a gente está numa clínica nova, então há 5 anos nós temos fizemos um investimento junto com um grupo de colegas e temos uma nova localização, numa clínica mais moderna e atualizada, mas atuando já desde 99 com consultório próprio aqui. E quais as oportunidades que você identificou para empreender nessa área? Na época que eu estava me formando, eu fui buscar oportunidades onde eu teria melhor possibilidade de desenvolver o meu trabalho e acabei chegando ao conhecimento aqui de Três Passos, da carência na área específica de urologia. Então, a partir daí a gente conversou com alguns colegas aqui e tomou a decisão de vir para cá justamente vendo a oportunidade, o campo que existia na área da urologia. Não havia nenhum profissional atuando diretamente nessa área, então ali eu comecei o meu primeiro, digamos assim, empreendedorismo direto na área da urologia, adquirindo um equipamento que não existia aqui na cidade para fazer cirurgias endoscópicas de ressecção de próstata, de tumor de bexiga, de uretrotomia, cistoscopias, enfim, uma série de procedimentos que dependiam daquele tipo de equipamento que não existia aqui. Então, o que me motivou a empreender em Três Passos e me transferir para cá foi esse espaço que existia na área da urologia, então, naquele momento. E como tu acha, assim, que a tecnologia, né, está impactando na saúde? Tem muita relação, assim? Com certeza. A tecnologia impacta de maneira muito forte em todas as áreas da saúde, desde desenvolvimento de novos protocolos de atendimento, até diretamente equipamentos modernos que viabilizam cirurgias de maior qualidade, de maior resolutividade, desenvolvimento de medicamentos que acabam solucionando problemas que, por exemplo, na área da oncologia eram incuráveis até pouco tempo. Então, realmente a tecnologia impacta diretamente em todos os setores da saúde. Como disse, desde o desenvolvimento de técnicas de atendimento, passando por equipamentos, chegando a medicamentos, enfim, realmente a medicina como um todo, a saúde como um todo, depende muito e é muito influenciada pela tecnologia e por esses avanços. Eu acho que todo dia, né, a inovação, assim, a tecnologia vem ajudar, porque é diário, né, as coisas acontecem e a evolução precisa vir também. Exato, a evolução é cada vez mais surpreendente, né, o que há algumas décadas atrás demoravam
anos para evoluir. Hoje é questão de dias ou semanas, tem novos... Todo dia está vindo alguma coisa nova no mercado, né? E a saúde não é diferente, a saúde é muito impactada pela tecnologia. Até as cirurgias, né? Agora já faz algumas a laser, nem corta mais. Na área específica da urologia, é uma das áreas que mais se apropriou dessa questão da tecnologia em procedimentos endoscópicos, utilizando laser para retirada de cálculos, e cirurgia robótica, inclusive, aqui ainda... talvez nesse momento ainda não caiba a cirurgia robótica, mas a urologia existe e na nossa região tem sido já tem acontecido alguns movimentos para que tenha robótica aqui também. E a urologia é a primeira especialidade a trabalhar diretamente com robótica, principalmente na cirurgia da próstata. Então, nem se fala em não depender, não acompanhar a tecnologia quando se trata de saúde, né? Realmente é muito, muito importante que se esteja atualizado nesse sentido. E os pós-operatórios também, eu acho que eles são mais fáceis de recuperar, né? Sem dúvida. O exemplo que eu usei antes da litíase, do cálculo renal, havia, há alguns anos atrás, necessidade de a cirurgia convencional, aberta, através de uma incisão, de quase 20 centímetros para chegar no rim, passando 3 camadas de músculo, recuperação de 2, 3 meses até ficar totalmente bem. Hoje em dia faz a cirurgia via endoscópica com utilização de laser, no mesmo dia ou no dia seguinte vai para casa e volta a trabalhar. Então é uma revolução absurda nessa área. Bem significativa, né? Da litíase, do cálculo renal. E a tua opinião agora, assim, enquanto médico, né? A gente sabe que a tecnologia, a internet é algo que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Tu acha que a internet, às vezes, ela ajuda ou atrapalha nos resultados? Assim, muitas pessoas, às vezes, em vez de buscar logo um médico, elas vão para a internet, né? Perfeito. Então, qual a tua opinião quanto a isso? Tem os dois lados que a gente tem que considerar. Claro que, por um lado, preocupa um pouco, porque muitas vezes as pessoas... não se utilizam da melhor fonte para se informar a respeito de determinado assunto, também não tem o conhecimento técnico para saber interpretar aquela informação da maneira mais adequada, e cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, então aquilo que muitas vezes a internet traz como sendo a solução para qualquer problema não tem que levar em conta todas as particularidades de determinada pessoa, e como disse antes, a fonte da informação é muito importante, e isso acaba, como disseste, atrasando a chegada no profissional, nesses casos em que a pessoa quer se utilizar só da internet ou só do Dr. Google, como popularmente conhecido, acaba atrapalhando. Por outro lado, tem várias outras situações que a internet é útil, ela acaba permitindo que as pessoas tenham conhecimento mais cedo a respeito de determinados sintomas ou sinais que indicam já preocupação e vão motivá-las, motiva a procurar o atendimento. Eventualmente, alguns sinais que a pessoa não perceberia como problema, tendo essas informações, ela percebe, preciso procurar algum atendimento. Fazer um exame, algo mais profundo. Exato. Então, também na questão da prevenção, a internet hoje traz muitas coisas que orientam as pessoas a tomar cuidados que antes não se tinha esse acesso à informação. Hoje, tu sabendo pesquisar um pouquinho, aí tu encontra várias possibilidades de cuidado, de prevenção, que vem antes, inclusive, do estabelecimento de uma doença, ou mesmo da necessidade de procurar um médico. Então, eu vejo que tem os dois lados. Tem, com certeza, o ponto que a internet auxilia nessas situações que a gente comentou, mas também tem que ter muito cuidado em não achar que pode se fazer qualquer diagnóstico ou tomar condutas sem procurar um profissional daquela área em específico, né? Sim. E quais, assim, os aspectos mais gratificantes, né, de ser um empreendedor médico para ti? Com certeza é o resultado do trabalho que a gente vê melhorado em função de uma nova tecnologia empregada, de um atendimento bem realizado. Por exemplo, uma cirurgia, como a gente falava, sendo feita com equipamento de uma qualidade melhor, de uma precisão melhor, de uma resolubilidade melhor. Tu vê o resultado, conseguir curar, resolver o problema de um paciente, sem dúvida é extremamente gratificante. Ou então uma nova droga, um novo medicamento que tu utiliza hoje muito em voga nas questões da sexualidade do homem e que vai impactar no casal, tu poder prescrever algo que vai mudar a qualidade de vida do casal, do homem,
por consequência, como disse, do casal, utilizando uma medicação de uma tecnologia nova, de algo desenvolvido que venha sanar uma lacuna que existia até então. Então é essa satisfação de ver o resultado nas pessoas, Sim. de curar uma doença, de propiciar uma melhor qualidade de vida, é o que mais satisfaz alguém que empreende, que atua nessa área médica. É que ser médico sempre tem os dois lados, né? Tem o lado que tu fica triste com a doença, que não tem como tratar, curar, e tem o lado, então, que tu consegue ver uma solução para o problema e trazer mais qualidade de vida para a pessoa, né? Sem dúvida. Há patologias que, infelizmente, ainda não se tem possibilidade de uma cura completa, mas ao menos de minimizar a dor, de minimizar o sofrimento, de prorrogar a qualidade de vida, né? O que mais se busca muitas vezes é isso, quando não se pode tratar de maneira definitiva, resolver, curar o problema, pelo menos que tu consiga melhorar a qualidade de vida da pessoa nos últimos momentos que lhe restam, né? Então, sempre há o que fazer. Quanto mais cedo se diagnostica um problema, quanto mais cedo se pode empregar um tratamento, melhores vão ser os resultados. Mas mesmo nas fases paliativas, já terminais, algo sempre existe a ser feito. A gente sabe que o homem é um pouco mais resistente, assim, quando a questão é ir no médico, né? Geralmente a mulher tem que puxar a orelha e tudo mais, insistir. E qual idade, assim, que tu acha que o homem deve começar a levar a saúde realmente a sério? Assim, não dá para mais esperar, tenho que ver como é que tá a minha saúde. É muito variável em relação a qual problema a gente for falar. Na realidade, eu diria que a vida toda, porque a gente pode começar antes de se tornar adulto, ainda quando criança, tem os problemas relacionados à fimose, por exemplo, ou outras situações, que é claro que aí os pais é que vão cuidar. Mas na evolução da vida do homem, por exemplo, o tumor de testículo, câncer de testículo, a fase mais comum que ele ocorre, a frequência dele é maior dos 18 aos 35 anos. Então, jovem, né? Notando algum nódulo, alguma alteração no testículo, o homem jovem já tem que procurar atendimento. Então, tem que ter uma atenção a vida toda. Outra questão importante são as doenças sexualmente adquiridas, né? A vida sexual do homem que também começa precocemente e tem que ter todos os cuidados em relação à prevenção da doença sexualmente adquirida. A gente percebe que a mulher leva muito mais a sério a saúde do que o homem, né? Culturalmente, o homem está melhorando, tá? Eu tenho percebido que está mudando, mas ainda muitas vezes é a filha ou a mãe ou a esposa, geralmente, que instiga o homem a procurar consultar. Mas na questão, então, das doenças mais frequentes no homem, como os problemas da próstata, aí realmente é um pouquinho mais à frente, aos 45 anos, quando o homem tem um histórico familiar, e pode ser mesmo até os 50, se ele não tem nenhum histórico familiar de câncer de próstata e não tenha nenhum sintoma também. Mas, como disse, dependendo do problema, a vida toda tem que ter uma atenção especial, dependendo de qual for o problema, né? Qual for a patologia em questão. E quais, assim, que tu julga ser alguns sinais ou sintomas, né, que realmente a pessoa tem que ficar atenta, assim, para observar se tem alguma coisinha de errado? Na urologia também é um tanto variável por questão do tipo de patologia. Como mencionei antes, pode ser desde uma doença sexualmente adquirida, passando por um problema de cálculo, uma doença de próstata, mas geralmente os problemas relacionados à urologia, eles passam por sintomas urinários, por ardência urinar, aumento na frequência do hábito de ir urinar, dor na região que corresponde à bexiga, região suprapúbica, dores lombares, quando relacionado aos rins, mudança no cheiro, na cor, no aspecto da urina, presença de sangue na urina. Então, depende da patologia, mas giram em torno disso. Na área, por exemplo, tumor de testículo, aí é algo, um nódulo na região. Todos esses aspectos assim variam bastante, mas giram em torno dos sintomas relacionados ao hábito urinário mesmo. E os homens também têm distúrbios hormonais? Também, assim como a mulher, o homem também sofre
com distúrbios hormonais, normalmente é numa fase da vida um pouquinho posterior àquela que costuma manifestar na mulher. A mulher, geralmente, na casa dos 50 anos, tem tem a menopausa, então tem os sintomas mais exuberantes. Já o homem é um pouco mais para frente, 60 até 65 anos, é onde ocorre, então, a andropausa, que é a diminuição dos hormônios masculinos. Mas pode ocorrer também em outras fases, eventualmente por um trauma, uma infecção no testículo, que quem produz os hormônios no homem são os testículos. Então, qualquer lesão, qualquer doença que leve a, por exemplo, a retirada do testículo ou a atrofia, pode interferir na questão hormonal em fases bem mais jovens. E também muda em relação a um caso e o outro. Tem homens que, mesmo sem ter uma doença na região dos testículos, com 40, 45 já tem diminuição hormonal. E os sintomas eles vão passar bastante pela esfera sexual, a questão de diminuição da libido, a impotência ou disfunção erétil, como é conhecido, mas também passam por outras situações, diminuição da massa muscular, diminuição de força, alterações do sono, irritabilidade, porque na mulher geralmente manifesta gama isso, né? Peso, sono e tudo uma mais. Gama de sintomas, mas que giram em torno desses aí como principais. Eu acho que como o homem também tem essa maior dificuldade ainda em procurar, né? Eu noto assim, tipo, eu atendo estética, né? Mas às vezes, massagem terapêutica, algo assim. E eu já tive casos, assim, de tipo, que nem tu comentou, assim, de uma perda muscular, ou não sei o quê, nessa idade um pouquinho mais posterior, que eles acham também que, tipo, podem continuar fazendo as mesmas coisas lá de jovem, né, e que isso não vai influenciar. E realmente, tipo, tudo influencia, né, às vezes não é uma questão de querer, ela tem ainda motivação, mas é uma questão hormonal que também está ali influenciando. A estrutura física já não permite as mesmas ações, mas uma coisa importante, eu creio, nesse ponto para destacar, é que existe como tratar isso. Existem formas de reposição hormonal a partir de exames bem controlados, enfim, que vai só propiciar benefícios para o homem. Inclusive, é até um pouco mais tranquila a reposição hormonal no homem do que na mulher. A mulher tem alguns efeitos colaterais que tem que ser bem acompanhados, não que não deva ser feita, mas tem que ser bem acompanhado. O homem, assim, na sua grande maioria, são só benefícios da reposição hormonal, claro, bem orientado. O que não pode também são homens jovens que têm a intenção de aumentar a massa muscular, que frequentam a academia, enfim, e que acabam utilizando hormônios de maneira inadequada. Isso sim é um grande problema. Mas o uso do hormônio nas fases mais adiantadas da vida, onde precisa essa reposição, só traz benefícios. Melhora muito. É importante, porque é bem difícil a gente ouvir falar, né, na reposição hormonal masculina. E é algo hoje muito presente e muito tranquilo de ser feito, como disse, desde que bem cuidado, né? Não pode ser também usado indiscriminadamente essa reposição, que aí vai trazer problema. Mas de maneira controlada, traz praticamente só benefícios. Bacana. E quando assim eu devo procurar um urologista, ou então quais são as tuas maiores intercorrências, né, na clínica? Eu acredito que na urologia e na minha experiência, o homem procurando a prevenção relacionada à próstata, fazendo os exames de detecção precoce do tumor de próstata, ainda talvez predomine no consultório. Mas hoje em dia aumentou muito a questão da busca por atendimento na área da impotência ou da disfunção erétil, da ejaculação precoce, é algo que todos os dias a gente atende no consultório, homens procurando para fazer vasectomia. E por aí vai também, outras situações da mulher, o urologista também atende mulher, nas infecções urinárias crônicas ou de repetição, aquelas que já fogem um pouco da área do clínico, até mesmo do ginecologista, então a gente trata muitos desses casos, os casos relacionados a cálculo renal, então a litíase, né, também são problemas frequentes no consultório. E a gente vem observando, acho que cada vez mais, né? Não sei se porque, mas parece que de um período para cá a gente se ouve muito mais falar nessas de repetição, assim, né? Essas infecção urinária ou algo assim, e que acaba acarretando, né, num problema maior quando não diagnosticado e tratado da maneira correta. Perfeito. E o tratamento ele é bem específico dentro da urologia quando são infecções, como mencionei, crônicas ou de muita repetição. Isso precisa de tratamentos mais longos, tratamentos mais breves. Específicos também. Perfeito. Tratamentos que normalmente se fazem de 5 a 7 dias não resolvem essas infecções crônicas
que são tratamentos A mais longo longos, prazo. com outros medicamentos, enfim. Então, existe também um espaço nessa área. Em outubro a gente fala muito do outubro rosa, né? E aí chegando ali em novembro vem o novembro azul, então, que é a prevenção ao câncer de próstata do homem. E quais as dicas que você tem para se prevenir quanto a isso? Na realidade, esse é um assunto bem interessante para o urologista falar da próstata. Na realidade, não existe nenhuma forma de prevenir o câncer de próstata. Não existe vacina, por exemplo. Não existem alimentos específicos que mudam tanto isso. Existem alguns estudos que algumas frutas vermelhas, como goiaba, melancia ou tomate, diminuiriam um pouco a incidência do tumor, mas são estudos ainda um pouco inconsistentes nesse sentido. Dieta gordurosa tem alguma implicação em aumentar o risco do tumor, então se recomenda evitar, e praticar exercícios físicos, se hidratar bem, é algo que serve para auxiliar em todas as doenças a prevenir ou pelo menos a deixar saúde geral, né? Exato, em deixar em melhores condições de saúde geral para poder enfrentar melhor qualquer eventual doença. Mas, em relação então à próstata, como não existe uma prevenção primária, não tem como evitar, o que a gente pode fazer é detectar muito precocemente. Então, a alternativa melhor é o homem já, como eu mencionei antes, a partir dos 45 anos, ou até antes, ele tem um histórico familiar de câncer, e no máximo a partir dos 50, se não tiver nenhum histórico e nenhum sintoma, começar a fazer os exames, independente de sintomas, porque diagnosticando de maneira precoce o tumor, a tecnologia que a gente tem hoje, as técnicas cirúrgicas, mesmo a radioterapia, hormônio, a quimioterapia, permitem com que se façam tratamentos realmente curativos, que vão resolver definitivamente o problema. Enquanto que se for procurar já quando está com sangramento urinário, com dor, com a próstata muito aumentada, ainda há o que fazer, não há dúvidas. Mas não vai resolver da mesma forma, vai deixar mais sequelas, vai ser um tratamento mais complicado. Então a grande dica, digamos assim, é, independente de sintomas, a partir de determinada fase da vida, buscar atendimento médico para um diagnóstico precoce do tumor. Só isso vai poder fazer com que se consiga realmente curar a doença, né, no caso da próstata. Sim. Como tu comentou, assim, não tem alimentos específicos, né? Mas, tipo, que nem a gente avalia, assim, até na fase, às vezes, tipo, pós-cirurgia ou algo assim, né? Que o alimento tem muito a ver, né? Com fase de cicatrização ou algo assim. Então, algo que, tipo, tu vai se alimentar bem faz a diferença também pro teu corpo não inflamar tanto e não gerar problemas maiores no futuro, né? Sem dúvida, sem dúvida. O cuidado geral com a saúde é fundamental em todos os sentidos, em qualquer área, em qualquer especialidade. Isso deve ser levado sempre muito em conta, porque vai te deixar em melhores condições de enfrentar uma doença, um problema nessa linha. Não tem dúvida. E quais os principais aspectos, assim, regulatórios, né, tipo, e éticos, enfim, nessa profissão, né, de médico que tem que seguir? A gente tem o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, que regula o exercício da profissão, concedendo o título de especialista para cada área que a pessoa atua, ou cada tipo de atividade que venha a desenvolver dentro da área médica. Então a gente tem um órgão responsável por isso, em nível federal, em nível estadual. É importante que as pessoas, quando vão buscar atendimento, também se atentem a isso, verificar se o médico realmente tem a titulação que ele diz ter, se ele realmente trabalha com aquilo, tem uma formação adequada para aquela área. É um ponto importante. Em relação a, por exemplo, voltando a falar em empreendedorismo, quem vai investir em determinado equipamento, quem vai trazer uma tecnologia nova dentro da área médica, precisa se certificar se realmente aquele equipamento tem todos os registros, todas as aprovações legais. Nós temos a Anvisa, temos uma série de órgãos que avaliam esses equipamentos, enfim, nossas novas tecnologias. Isso precisa ser muito visto pelo médico que vai empreender nisso, e as pessoas também estar atentas se realmente o que está se trazendo é algo realmente seguro. E aí eu entraria no que eu já entrando na questão da ética. Eu acho que é de extrema importância que
a segurança do paciente vem em primeiro lugar. Tem que avaliar se realmente aquela tecnologia vai trazer benefícios, se o custo-benefício é efetivo para a pessoa e se ela é segura para o paciente. Na área médica talvez seja um pouquinho diferente de outras áreas onde pode se colocar o retorno econômico na frente. Na área médica isso, lógico que vai ser levado em conta, mas ele nunca pode ser a prioridade. Sempre tem que ser a questão da segurança do paciente, do benefício que vai trazer, antes de qualquer situação que leve a questão econômica como prioridade. Então tem vários aspectos legais, até técnicos, o que é postado éticos. nas redes sociais, né? Eu acho que tem que cuidar também, o conselho dá uma segurada ali, né? Sem dúvida, tem que ter a consciência daquilo que vai se falar, daquilo que vai não se tornar algo apelativo ou que possa parecer que serve para todo mundo e não é bem assim. Então, sempre tem que ter esse cuidado nas redes sociais em relação a não estar divulgando, vendendo falsas expectativas que às vezes ocorrem, eu acredito que né? entra mais nessa parte, então, informativa ou algo assim, né? Sobre os tratamentos que Preventivo. faz, algo preventivo, do que simplesmente, tipo, expor, às vezes, né? Alguns casos, enfim, né? Citar, tu comentar alguma coisa assim, né? Alguma coisa que aconteceu é diferente, né? De estar amostrando, assim. Sim. Dentro da área médica, em outras áreas da saúde e outros setores também, cada vez mais se fala no compliance, enfim, nessas questões de cuidado em relação a não expor as pessoas e na saúde isso é muito forte, é muito presente também. Sim. A gente gostaria de te agradecer, então, pelo teu tempo, tua disponibilidade em vir aqui falar um pouquinho sobre essa profissão também, que é muito importante, né? Deixar aí um alerta para os homens se cuidar mais, se prevenir, consultar um médico especialista na área. Muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade. Para encerrar, até gostaria de já comunicar que nós estamos em negociações para poder dispor aqui em Três Passos também de alguns desses equipamentos, eu mencionei lá no início, em especial esses utilizando laser e via endoscópica para a retirada desses cálculos, que nós ainda não temos todos os recursos que seria o ideal que tivéssemos, mas em breve nós estaremos podendo disponibilizar também aqui esse tipo de serviço para cada vez qualificar mais o atendimento dentro da nossa região, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, me coloco sempre à disposição para qualquer outra situação que exista em termos de falarmos um pouco de medicina, de gestão, de empreendedorismo. São áreas que a gente trabalha e gosta de falar. Sim, e uma grande carga, né? Como tu mencionou antes, todos esses cargos que já passou também, é muito importante, porque toda a área do empreendedorismo, né, a gente precisa de muitas coisas para levar para frente. Isso tudo na vida é um aprendizado, são bagagens que a gente vai construindo ao longo do nosso exercício profissional e da própria vida, né? Com certeza. Muito obrigada, então, doutor, pela tua disponibilidade. Eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, que são a Cacau Show, a Rúbia Tessaro, a Estética da Ana Laura, a Oficina Alto Servo, a Sorvimania e o lanche hoje ofertado pela Pequenas Carolinas. Muito obrigada.